Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Vinculados em Amor. O título da primeira semana é Em Cristo tudo se mantém conectado e unido. E o título da terça-feira é O homem desconectou-se de Deus. O versículo, Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pois por tua misericórdia estamos de pé. É a tua misericórdia que nos mantém, Senhor, e a tua graça que nos faz avançar. Por isso, hoje e até o fim, que sejamos alvos da tua misericórdia e da tua graça, Senhor. Que até o fim estejamos conectados ao Senhor, vivendo, tendo um viver cheio de realidade, cheio da tua presença. Nós não queremos, Senhor, um viver de vaidade, um viver na nossa mente. Pelo contrário, nós queremos tocar as profundezas do nosso espírito, onde está o seu espírito, pois é ali que nós vamos ver o teu coração, é ali que nós vamos entender o teu desejo, receber as tuas riquezas. Por isso, Senhor, que a tua palavra entre em nós como um forte rio, esse rio da graça, limpando-nos, removendo os obstáculos, aquilo que ainda nos atrapalha de crer totalmente na tua palavra, de viver totalmente para o Senhor, um viver que dá frutos. Por isso, Senhor, hoje e até o fim, que a tua palavra sempre nos limpe, para que nós possamos dar cada vez mais frutos para o Senhor, frutos para o teu reino. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da terça-feira, O homem desconectou-se de Deus. Essa é a triste realidade do ser humano, mas o ser humano não percebe isso, porque como Paulo diz em Efésios 4, o ser humano vive na vaidade dos seus pensamentos. Eu vou ler o primeiro parágrafo da página 10, irmãos. Veja, nós sempre falamos sobre isso. Agora, uma coisa é nós falarmos, nós sabermos, outra coisa é nós percebermos a realidade por trás dessas palavras, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, para onde o Senhor quer nos levar. Então veja, no livro de Gênesis, vemos que a serpente pôs em dúvida a palavra de Deus, o que resultou na queda do homem. Deixa eu fazer um parênteses. Esse, irmãos, é o caminho de Satanás, é o caminho da dúvida. Sempre que ele conseguir colocar dúvida na palavra de Deus, seja na Bíblia, ou seja na palavra, naquele que está falando a palavra, o resultado vai ser sempre a queda. E muitas vezes é uma aparência de bem-estar, de avanço, de vitória. Se você perceber Eva, quando ela leva o fruto para o seu marido, ela estava contente. Mas qual foi o resultado? Então vou continuar lendo. O inimigo de Deus continua agindo hoje da mesma maneira, colocando dúvida em nossa mente quanto ao falar de Deus. As dúvidas nos impedem de receber o fluir do rio da graça. Por causa do engano da serpente, o ser humano desconectou-se de Deus, a própria realidade do universo, ficando vazio com um vácuo em si. A consequência disso foi que o pecado entrou e pelo pecado a morte também entrou. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nada do mundo pode preencher o vazio no interior do homem. Por mais que alguém tenha êxito, obtendo sucesso no trabalho ou ganhando muito dinheiro, ainda continuará vazio. O dinheiro, as realizações profissionais, o conhecimento, a sabedoria e os prazeres do pecado não satisfazem ao homem e não preenchem o vazio que há em seu coração. Ou seja, nada da terra consegue preencher o vazio que há no interior do ser humano. Irmãos, sem Cristo, você pode experimentar todos os prazeres dessa terra, desde os prazeres legítimos até os prazeres do pecado. Mas qualquer tipo de prazer, irmão, sem Cristo,
ele só vai realçar no final o vazio, a vaidade. É por isso que muitos, mesmo tendo uma condição financeira muito boa, eles recorrem às drogas para tentar fantasiar esse vazio, essas coisas que eles não entendem, esses buracos no interior do homem, que só são preenchidos com a realidade, com a verdade, com Cristo. Agora veja, irmãos, como nós somos bem-aventurados, porque conosco é o contrário. Nós que fomos reconectados com Deus, quando nós vamos fazer um passeio com a nossa família, nós vamos nos divertir, temos um lazer, às vezes fazer uma viagem, nós temos a realidade. Por quê, irmãos? Porque nós estamos conectados àquilo. Nós estamos conectados a Cristo. E porque nós temos a realidade de Cristo, aquilo então que nós experimentamos no nosso lazer, na nossa atividade com a família, aquilo então, irmãos, tem realidade, tem peso. Por quê? Por causa de Cristo. As pessoas aí fora, elas trabalham. Muitas vezes elas querem subir na carreira, enfim, fazem coisas contra os seus princípios, coisas ruins, ou sofrem coisas ruins. Por quê? Porque elas acham que quando elas tiverem uma carreira estável, um nome no mercado de trabalho, isso vai preencher isso que está dentro dela, esse vazio, esses buracos. E elas se submetem, irmãos, a humilhações ou a fazer situações que vão muitas vezes contra os princípios. E não adianta. Por quê? Porque a realidade, ela só é preenchida com Cristo, com a palavra. E eu vou voltar. Agora nós, irmãos, nós somos o contrário. Pode ser um emprego dos mais humildes. Nós temos a realidade. Nós vamos embora para casa, nós deitamos a cabeça no travesseiro, nós temos paz, porque nós temos Cristo. Nós não precisamos nos preocupar, irmãos, porque o Senhor está cuidando de nós. Essa é a realidade. Enquanto as pessoas estão perdidas sem saber o que vai acontecer, nós sabemos em quem nós cremos e quem cuida de nós. Isso é realidade. Isso, irmãos, preenche o vazio. O livro de Colossenses, ele vai nos mostrar que mesmo as coisas que não são ruins, as coisas boas, as coisas da cultura, filosofia, um viver positivo, enfim, um viver segundo os rudimentos do mundo, que essas coisas, apesar de não serem ruins, tudo isso, no final, não está conectado a nada, porque é vazio, é vaidade. Até, irmãos, o culto a si mesmo, Paulo fala do culto a si mesmo. Muitas vezes fazemos as coisas para mostrar para as pessoas, olha quem eu sou, olha como eu sou inteligente, ou o culto ao corpo, olha o meu corpo, como o meu corpo é bonito. Tudo isso é vaidade. No final da terça-feira, na página 11, último parágrafo, nós lemos assim: nós que servimos ao Senhor, precisamos ter cuidado para não agir da mesma forma e ter um viver de aparência, vazio e sem realidade. Precisamos estar conectados a Cristo para ter um viver real que expresse seus atributos. Aí, esse é o ponto. Enquanto você está tendo um viver de realidade, quem você está expressando? Você está expressando a si mesmo, e muitas vezes uma mentira. Você está expressando aquilo que você nem é. Mas, irmãos, quando nós estamos conectados a Cristo, o nosso eu sai de cena. E nós expressamos a Cristo. E aí é que as pessoas conseguem enxergar quem nós realmente somos e quem Deus é. Porque elas conseguem enxergar a transformação de Deus na nossa vida. Então, vamos deixar aquilo que é vaidade. E vamos cada vez mais, irmãos, estar conectados a Cristo. Veja como isso é sério, né? Salomão, ele foi o homem, depois do Senhor Jesus, o ser humano mais sábio nessa terra. E nos livros que ele escreveu, você vê isso principalmente em Eclesiastes, ele fala: eu experimentei de tudo o que há nessa terra.
E eu cheguei numa conclusão. Tudo debaixo do sol é vazio, é vaidade. Aí você pode falar, mas então se Salomão chegou nessa conclusão, e eu então não chego nem perto das coisas que ele experimentou, do que ele conheceu, da sabedoria dele. Mas aí tá, irmãos, nós precisamos entender a Bíblia. Quando Salomão frisa o debaixo do sol, é porque ele não conheceu aquilo que está acima do sol. Quer dizer, ele não conheceu aquilo que vem do terceiro céu, do trono de Deus. Como Paulo fala em Colossenses 3, ele não conheceu as coisas lá do alto. A realidade, irmãos, é o que vem de cima, o que vem do alto. É isso que torna todas as coisas reais. Seja você rico ou pobre, é Cristo que torna as coisas reais, que faz com que nós entendamos o princípio das coisas e que nós tenhamos um viver que não um viver de vaidade, mas um viver de realidade, tendo preenchido todos esses vácuos que há em nós. Porque não pense que após você ser salvo, todo o vazio foi preenchido. Então há muito trabalho ainda. E o dia de hoje nos mostra como é que uma pessoa é reconectada com Deus no versículo que nós lemos. Quando uma pessoa crê com o coração na morte e ressurreição do Senhor Jesus e confessa o nome do Senhor com a boca, ele recebe a salvação, ele recebe o Espírito, ele passa a ser um filho de Deus. Agora ele pode, irmãos, acessar as coisas acima do sol. E é por isso que nós saímos para pregar o Evangelho, para orar com as pessoas, para reconectar as pessoas com Deus, para que elas, irmãos, tenham realidade nas suas vidas e não fiquem à mercê desse mundo fantasioso que é o império das trevas. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto. Você acessa na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.